Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando aqui sobre o que diz a Escritura. E hoje eu vou ler aqui o que diz a Escritura sobre o coração. Porque você e eu temos um coração. Esse coração, ele tem que se manter limpo. Ele tem que se manter sincero. Ele tem que se manter de forma agradável a Deus. O meditar do nosso coração tem que ser agradável a Deus, sempre. É isso que está escrito no livro de Salmos. Então, nós devemos dar um certo valor ao nosso coração. Não podemos deixar o nosso coração sem nenhum cuidado. Porque se isso acontecer, quem vai sofrer as consequências disso somos nós mesmos. Então nós não podemos deixar que isso aconteça em tempo algum. Nós devemos fazer com que o nosso coração possa ser algo útil para as nossas vidas. Porque durante o tempo que resta da nossa peregrinação, nós devemos fazer isso. Nós devemos viver de uma forma que possamos servir a Deus com integridade, inteireza de coração. Nós devemos manter o nosso coração saudável, puro, limpo. Nós não podemos fazer nada que possa prejudicar o nosso coração, em tempo algum. Não é essa a atitude prudente de alguém que está em Cristo. Então nós devemos entender isso aí. E pelas Escrituras, existem muitos textos que nos dizem algo que pode nos ajudar. Mas para isso acontecer, nós devemos dar ouvidos ao que a Escritura diz. Nós não podemos endurecer o nosso coração para aquilo que a Escritura nos diz a respeito do próprio coração. Então, nós devemos fazer isso, nós devemos nos dedicar a isso, nós devemos fazer isso com diligência cada vez maior. Nós devemos nos aplicar para isso. Então, é necessário entender essa questão, porque quando alguém, infelizmente, não cuida do coração dessa forma, ele está se auto-prejudicando. E não é esse o procedimento que nós devemos fazer. Pelo contrário, nós somos estimulados a fazer com que o nosso coração esteja cada vez mais sensível, principalmente no que diz respeito a ouvir a voz de Deus, ou mesmo o que a Escritura diz, para que nunca possamos endurecer nossos corações diante do que Deus diz ou do que a Escritura nos diz. Isso é um procedimento errado, que infelizmente pode trazer mais consequências para a vida de muitas pessoas. E eu não quero isso para a minha vida. E acredito que você também não queira isso para a sua. Então, é necessário entendermos essa questão. Porque uma vida em Cristo tem que ser uma vida que tenha um coração irrepreensível, sincero, inculpável. O nosso coração não pode nos acusar diante do Senhor Jesus. Pelo contrário, ele tem que nos absolver diante do Senhor Jesus. Nosso coração tem que estar isento de culpa diante do Senhor Jesus. E para isso nós devemos purificar nosso coração das coisas erradas. É isso que nós devemos fazer. Porque não podemos deixar nosso coração cheio dessas coisas, cheio de amargura, de pecados, impiedades, abominações e outras coisas que só contribuem para a nossa própria derrota, digamos assim, para nos prejudicar, para nos atrapalhar, para nos fazer cair. Às vezes o nosso coração nos arrasta para a ruína e perdição. Não podemos deixar o nosso coração ser cheio de coisas erradas, coisas que o Senhor Jesus não aprova e nem concorda em tempo algum. Então, o que a Escritura nos diz é algo que vai nos estimular, nos encorajar e nos incentivar a mantermos o nosso coração agradável aos olhos do Senhor Jesus, porque Ele sonda os nossos corações.
E ao sondar os nossos corações, ele vê tudo. Tudo mesmo. Ele vê até mais do que você mesmo sabe. Então é necessário termos essa precaução de cuidarmos do nosso coração. Porque isso é algo saudável. Se você quer ter uma vida em Cristo saudável, cuide do seu coração. É assim que tem que ser. Essa é a regra para mim e para você. E nas Escrituras existem muitos textos que falam a respeito disso claramente. E eu vou ler alguns deles aqui. Ou melhor, eu vou falar o texto para que você possa ler ele por si mesmo, assim como eu já li aqui. Mas o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Jeremias. E está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o nosso coração pode ser enganoso. Isso significa o quê? Que nós não podemos dar ouvidos ao que o coração nos diz a respeito de certas decisões que devemos fazer. Não devemos consultar o nosso coração para sabermos o que devemos fazer, porque ele pode nos enganar. E se isso acontecer, nós com certeza iremos tomar decisões precipitadas na vida, baseados no que o nosso coração nos disse, de forma enganosa. E assim iremos sofrer más consequências gravíssimas, que podem nos afetar, que podem até nos fazer desistir, podem até nos fazer se suicidar, enfim. Sempre vai acontecer uma coisa errada quando nós demos ouvidos ao nosso coração enganoso. Então, não podemos dar ouvidos ao que o nosso coração diz. Nunca peça para o seu coração lhe dizer algo, porque ele vai dizer algo errado, com certeza. O que você tem que fazer é consultar a Deus. Consulte a Deus. Ele lhe dará a resposta certa, virá dos lábios dele, sobre aquilo que você deve fazer, sobre aquilo que você deve pensar, falar e agir e praticar de forma geral. Aí sim vai dar certo. Mas se você ouvir o seu coração, com certeza, possivelmente vai dar errado. E eu acredito que você não quer isso para a sua vida, porque eu também não quero. Eu não quero errar, eu quero acertar. E para acertar, precisamos dar ouvidos à voz de Deus quando o consultarmos a respeito de alguma coisa que devemos fazer. Ele é o nosso Pai. Ele vai nos falar o que é certo para nós praticarmos. Então nós devemos entender essa questão. Porque se tomarmos decisões precipitadas, com certeza foi porque ouvimos o nosso coração. Então não cometa esse erro em tempo algum. Você já tem a Escritura lhe dizendo isso claramente nesse texto aqui do profeta Jeremias. E além desses, existem outros textos que falam sobre o coração. E é muito importante que cada um deles seja lido por você, porque ele sempre vai trazer algo importante para que você possa aplicar em sua vida. E ao aplicar isso em sua vida, você vai colher os bons resultados disso. E é isso que importa. Então eu vou falar aqui alguns textos a respeito do coração, para que você possa ler ele usando as escrituras que você tem. Porque esses textos vão lhe dizer muitas coisas importantes sobre o coração. Então, o primeiro texto está aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Leia esse texto que ele vai falar claramente. Eu fiz aqui um resumo, só para te dar uma ideia do que esse texto vai te falar. E o resumo seria esse, ó. A prioridade de sua vida é guardar o seu coração para não deixar que ele seja enchido de coisas vãs. Então você tem que guardar o seu coração. Esse texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai te dizer isso claramente. Leia lá que você vai ver isso aí. E esse texto é muito importante para a sua vida, que vai fazer com que você tenha essa vontade de
guardar o seu coração. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer sempre. E o segundo texto aqui está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. E eu escrevi um resumo também sobre esse texto. E está escrito assim: nunca encha o seu coração com a ansiedade, mas deixe sim que o seu coração seja guardado pela paz de Deus. Então, não deixe a ansiedade encher o seu coração, porque isso vai encher a sua vida de inquietação, você vai afligir o seu espírito, isso vai tirar a sua paz, você vai ficar totalmente dominado pela ansiedade, que é um problema gravíssimo, que o Senhor Jesus não quer que você faça isso. Por isso ele mesmo disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Por isso não deixe seu coração se encher com ansiedade, mas deixe que o seu coração se encha da paz de Deus, porque é isso que vai fazer com que o seu coração seja guardado pela paz de Deus. Então, esse texto da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, vai dizer isso para você claramente também. E mais um texto aqui está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8, onde o próprio Senhor Jesus fala algo muito importante para o seu e o meu coração. É só você ler lá que você vai ouvir o que o Senhor Jesus disse através desse texto muito claramente. Então, o resumo desse texto que eu escrevi aqui é: se um dia você quiser ver a Deus, então, ao longo de sua vida, mantenha o seu coração limpo. Então, eu e você estamos aqui numa peregrinação. Nós estamos aqui a caminho do final da nossa carreira em Cristo. Até chegarmos lá, nós temos que manter o nosso coração limpo. Esse tem que ser nosso objetivo, o seu e o meu. Se fizermos isso, iremos estar agradando ao Senhor Jesus, porque foi Ele que disse isso, porque foi Ele que disse isso. E o que Ele disse está no texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8. Leia lá que você vai ver o que a Escritura diz a respeito disso. E isso é muito importante. E mais um texto aqui está na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. E o resumo desse texto seria aqui, ó: durante o tempo que resta de sua peregrinação, o que vale é você deixar o seu coração confirmado com graça. Então, o seu coração tem que estar sempre confirmado com graça, assim como o meu tem que estar. E não podemos nos desenvolver por doutrinas várias e estranhas. Não podemos nos deixar levar por alimentos, por coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Porque o que vale, acima de tudo isso, o que é o mais importante, o que é a nossa prioridade, digamos assim, é fazer com que o nosso coração esteja sempre confirmado com graça. É isso que vai agradar ao Senhor Jesus quando Ele vê que nós estamos deixando o nosso coração sempre confirmado com graça. É assim que tem que ser. Esse tem que ser o procedimento correto para a sua vida e para a minha vida. Deixar o nosso coração confirmado com graça sempre, dia após dia, até o fim. Então, nós temos que nos estimular para fazermos isso cada vez mais. E o último texto aqui está na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 8. E esse texto aqui é um texto sobre a volta ao Senhor Jesus. Porque o seu coração e o meu coração tem que estar preparado para esse dia. Não podemos descuidar o nosso coração nesse dia. Pelo contrário, temos que fazer ele estar preparado para esse dia. Para que quando esse dia chegar, nosso coração esteja preparado para a volta ao Senhor Jesus. Então, isso é muito importante. E o resumo desse texto seria: nesses últimos dias,
do fim dos tempos, fortaleça o seu coração para que ele nunca vacile antes da volta do Senhor Jesus. Então, a volta do Senhor Jesus é certa e repentina. Ele virá como ladrão de noite, como ele mesmo disse. Então, nosso coração tem que estar preparado para esse dia. E nós devemos fazer isso, nós devemos fortalecer nosso coração, deixar ele forte e não deixar ele fraco. Porque se você deixar o seu coração fraco, você vai perder esse dia, você vai estar desapercebido esse dia. Você não vai se acautelar, você não vai se prevenir, você não vai se preparar para esse dia, porque o seu coração está fraco, mas é preciso fortalecer, deixar nosso coração preparadíssimo para esse dia, para que naquele dia o nosso coração não nos acuse em tempo algum. Então, é isso que eu queria falar a respeito dessa questão do coração. E espero que você entenda isso. Leia esses textos que eu falei aqui, porque existem muitos outros também. Eu só peguei esses textos mais importantes que eu queria falar a respeito disso, porque nós devemos agir assim. Nós devemos estar com o nosso coração firmado em Cristo Jesus para sempre. E, ouvindo o que a Escritura diz a respeito disso, nós vamos, com certeza, fazer isso acontecer, sim. É assim que tem que ser. Então, eu espero que o que eu falei aqui sirva para a edificação da sua vida, assim como tem que servir para a edificação da minha vida também. Eu espero que isso aconteça, sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.